Eu queria compartilhar algo da palavra do Senhor. Na semana passada, o pastor Daniel começou a falar com vocês sobre algumas coisas que Deus criou para nos proteger, tá bom? Antes de começar aqui, então, vou precisar da ajuda de todos. Irmãos, dos que estão aqui, deixa eu perguntar. Nós temos uma meta, nós temos que tentar no YouTube chegar a 1000 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, ajuda a gente, entra lá, vai estar escrito Aprisco Church, entra lá e coloca inscrever-se, porque quando se atinge 1000 inscritos, o YouTube começa a entregar isso para mais pessoas, abençoar mais casas, mais famílias. Então, às vezes, se você entrar aí no YouTube rapidinho, enquanto a gente está lendo, vai lá, aperta inscrever. Toda vez que tiver um vídeo, cai direto para você lá, tá bom? Irmãos, hoje o tema da nossa mensagem, a gente vai correr em cima do Salmo 91, tá bom? O tema é aquele que habita. A intenção daquilo que nós vamos falar hoje, talvez os 15 primeiros minutos da mensagem parece que vai ficar um pouco tenso. Talvez você vai querer segurar um pouquinho na cadeira, né, pensando, e agora, pastor, você vai ficar assim? Né, não, mas nós queremos hoje falar um pouco sobre o poder da proteção de Deus no nosso dia a dia, tá? Nossa intenção aqui é esclarecer você talvez algumas dúvidas. E eu acho que é muito importante. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como funciona a guerra espiritual, as batalhas espirituais. Eu acho que é muito importante você entender esse ambiente que a gente está. Por que é importante, pastor? Porque eu e você, nós somos seres espirituais. Se você até hoje imaginou que você é alguém que nasceu na terra, eu sou um ser físico, e um dia eu vou para o céu, não é assim. De acordo com a Bíblia, você é um ser espiritual. Eu e você fomos nascidos em Deus primeiro. Aí a hora que deu 2010, 1980, Deus falou, vou fazer nascer o Gustavo. Então você estava em Deus e você está tendo aqui na terra um tempo de experiência como ser humano, 70, 80, 90 anos. E depois, você volta para o lugar que você veio. Então você não é um ser que nasceu aqui, que um dia vai ter algumas experiências espirituais. Não, você é um ser espiritual que está tendo um pouquinho de experiência na terra, há alguns anos, e vai voltar para sua casa, caso você decida servir Jesus até o último dia da sua vida. Então o que nós estamos querendo falar hoje, a intenção é você entender como que funciona o reino espiritual. A gente vai falar, vou tentar falar de maneira bem simples, bem clara, mas para você entender que ao nosso redor existe um reino espiritual e nós queremos te mostrar como que ele funciona, ok? Certo? Então, queria que você fosse comigo e caminhasse bem devagar, tá bom? Pode ser que você possa dizer assim, pastor, eu não acredito que existe anjo, eu não acredito que existe demônio, mas não é porque você não acredita que não existe. Tem alguém aqui vendo as linhas telefônicas passando aí dentro de você? Tenta pegar aí, por favor, 8833-1476. Ainda que você não veja, existe uma linha que se você pegar o seu telefone e discar um número, esse número conecta uma pessoa lá na Europa. Pastor, como é que isso acontece? A gente está aqui numa rede Wi-Fi dentro da igreja, e você vai lá e digita a senha da internet da igreja, e você conecta a alguma coisa que você não está vendo. Nós estamos usando alguma tecnologia aqui agora, a gente tem o violão, olha aqui que legal. Você pega o violão da igreja, não tem nenhum fio. A gente pega um negocinho desse tamanhozinho por via Bluetooth, coloca uma distância enorme, e você fala, gente, não tem nenhum fio, não tem nenhum cabo. Assim é o reino espiritual. Você não vê, mas ele existe. Ele está lá, ele está funcionando com ou sem o seu consentimento, com ou sem o seu entendimento. E aqueles que conseguem entender e caminhar dentro de tudo isso, você vai começar a perceber que Deus ele está sempre à sua frente, ainda que o diabo tente ir atrás de você para te atrapalhar, ok? Então, nós vamos começar a andar um pouquinho dentro dos textos bíblicos, tá bom? Eu queria começar com vocês lendo um texto lá no livro de Mateus, capítulo 8. O versículo 23. Mateus 8, 23. Se você tiver a sua Bíblia. Diz assim: em seguida,
Jesus entrou no barco, seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta. Preste atenção nesse detalhe, uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve uma grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse? Quem é esse homem? Dizia eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: por que vem nos importunar, ó Filho de Deus? Você veio aqui para nos atormentar. Então está falando da tormenta, tá? Antes do tempo determinado. A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: se vai nos expulsar, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Queridos, se você é um estudioso da Bíblia, ou se você já pegou um tempo para ler a Bíblia, você vai ver que somente quando começa o livro de Mateus até Apocalipse, que o diabo ele é desmascarado. Em todas as culturas da terra, desde a criação dela, até chegar o dia que Jesus começa seu ministério com 30 anos, o diabo ele tem uma característica de tentar sempre se esconder atrás de alguma coisa. Porque quando, querido, o diabo ele está escondido, quando ele está por trás, quando você não sabe que é ele consegue te enganar. Ele fez isso em todas as culturas do mundo. Ele fez isso com os gregos, com os romanos, com os vikings, com os bárbaros. Ele fez isso com os egípcios, né? E hoje ele ainda faz isso. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar os nomes Asterote ou Astarote, Baal, Beuzebu, Diana. Você vai encontrar a deusa dos Efésios, né? E fica parecendo que tudo isso é o quê? São deuses com D minúsculo, deuses com menos poder, e que Deus está lá no panteão. Se você ler a cultura grega, que é a mitologia grega, você vai ver Hermes, Thor, Eros, Diana, você vai ver Ares, você vai ver os cavaleiros do Zodíaco, né? Sei lá o nome daquele camarada. Então fica parecendo que tudo isso é historinha. Fica parecendo que tudo isso era simplesmente um mito. Porque o diabo ele precisa de quê? Ficar mascarado. Ele precisa de uma máscara. Ele precisa estar escondido. Por quê? Porque tinha pessoas que adoravam Zeus achando que ele era Deus. Tinha pessoas que adoravam Diana, ou Lilith, ou Neosferatus, achando que eles tinham um poder de guardar pessoas, de proteger a fertilidade. Então ele sempre ficava escondido para parecer que ele era um Deus. Ele fez isso em toda a história, e ele faz isso ainda hoje. Existem religiões hoje, não vou citar nome de religiões aqui, que se você for uma determinada religião, tem lá uma estátua do São alguma coisa, e você vai num outro e tem aquela mesma estátua, e vai num outro e tem a mesma estátua. Então ele fica escondido, como se ele fosse uma divindade. Mas quando Jesus ele vai para o deserto, e ele fica lá 40 dias, e ele bate de frente com o diabo, ele desmascara o diabo. Ele vira para quem estava ali e começa a falar: você é o diabo, você é Satanás, você não é Astarote, você não é Baal, você não é Thor, você não é a Diana, você não é Zeus, você não é Hermes, você é o diabo, foi você que caiu do céu. E o diabo falou: esse cara vai me desmascarar, tem alguma coisa aqui que está dando errado. E é muito comum hoje, a intenção aqui não é que você amanhã saia assim falando: nossa, tudo é demônio, a roupa que eu estou usando, a marca que eu estou usando, a maquiagem que eu estou usando. Não é isso.
porque senão você vai ter que sair do mundo, né? Vai ter que virar você que vai ser um extraterrestre. Não dá. Mas a gente precisa te mostrar que existe um reino espiritual. Então o diabo, ele precisa ficar escondido. Hoje ele esconde atrás de pessoas. Ele sempre fez isso, mas hoje ele tem essa característica de esconder atrás das ações das pessoas. E você às vezes não consegue perceber, você começa a achar que é algo normal. Nós acabamos de ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, uma passagem que é um pouco intrigante se você não entender os dois momentos. Quando você pega a Bíblia, você vai ver que no começo de cada texto, vocês não vão ver daqui de longe, mas tem umas marcações em preto, que são subtítulos, né? Aí está aí, Jesus acalma uma tempestade, né? Aí depois está lá assim, a cura de um endemoniado gadareno, né? E na verdade a Bíblia, ela não foi escrita com esses temas, não existe isso. Quem colocou foi o cara que traduziu ela. A Bíblia não é escrita em versículos e nem capítulos, não existe, ela é uma história contínua. Então fica parecendo que Jesus acalmou uma tempestade, uma história. Depois ele vai lá libertar o gadareno, outra história desconectada. E na verdade aquilo ali fazia parte do mesmo contexto. Agora entenda comigo uma coisa. Jesus, ele sai lá da Galileia, ele está fazendo um monte de milagre. Ele sai lá da Galileia numa noite. Ele obriga os discípulos, todo mundo no barco. Todo mundo no barco, eu quero que todo mundo vai comigo. Não quero, vai todo mundo para o barco. Jesus pregou o dia inteiro, ele orou depois do dia de pregação, ele estava cansadíssimo. Cansadíssimo. Tão cansado que ele entra dentro do barco e cochila. Mas sabe aquele cochilo que se você balançar não acorda? Porque a Bíblia diz que tinha uma grande tempestade e Jesus dormindo. Gente, ele estava muito cansado. Nós que pregamos a palavra, se você depois quiser estudar, 1 hora, se eu ficar aqui pregando 1 hora para vocês, é a mesma coisa equivalente a 8 horas de trabalho. Tem dia que a gente acaba de pregar aqui, hoje já melhorou um pouco, porque a gente aprende algumas coisas. E eu saí daqui com a coluna tão doendo. Eu lembro um dia que eu estava pregando um retiro, que eu preguei mais ou menos 1h30, né? E enquanto eu pregava, minha coluna doía tanto, mas tanto, que eu sentei. Depois eu sentei, não consegui mais ministrar. Aí os irmãos pensaram assim, nossa, ele está tomado pela glória de Deus. Não é que eu estava tomado pela glória de Deus. E eles iam ministrar comigo, eles oravam em mim. Eu falei, gente, não é isso. Eu estou arrebentado, eu chego em casa, querida, eu quero beber água e dormir. Então Jesus pensa, ele pregava o dia inteiro, cura e milagre, põe a mão na cabeça de todo mundo. Gente, de tarde ele só queria uma cama. A cama dele era o barco. Então ele cochila. Só que naquele caminho da Galileia até a cidade de Gadara, que era alguns quilômetros dali, vai acontecer uma coisa. Vai se levantar uma grande tempestade. Aquela tempestade não era uma tempestade normal. Tinha algo espiritual através daquela tempestade. Aí você fala, pastor, por quê? Do outro lado tinha um camarada, não fala o nome, mas fala o endemoniado o gadareno, porque era da cidade de Gadara. E dentro daquele homem, a Bíblia fala que tinha uma legião de demônios. Essa palavra legião é uma palavra romana que os romanos usavam. Ah, vou mandar uma legião de soldados aí. Era equivalente a 6.000 soldados. Então agora, querido, deixa eu te contar. Tenta imaginar o que um demônio pode fazer de problema na vida de uma pessoa. Um só. Agora tenta imaginar 6.000 demônios num cara. Ele vivia no cemitério. Está escrito, nós lemos ali. Ele vivia nos sepulcros. Ele vivia naquele lugar que depositava morto. Lá em Marcos, tem essa mesma passagem lá no livro de Marcos. Gente, ele arrebentava corrente. E as correntes de antigamente não é igual essas hoje, bonitinha, polidinha. Ela quer as correntes. Como é que um cara, gente, sem o Espírito de Deus, porque só Sansão tinha aquela força, como é que arrebenta uma corrente? A Bíblia fala que ninguém ousava passar perto do cemitério, porque ele avançava nas pessoas. 6.000 demônios.
Era muito demônio. Então Jesus, ele vai sair da Galileia, ele vai lá para a cidade de Gadara e ele tem que libertar um homem. Na hora que no reino espiritual, aqueles 6.000 demônios percebem que Jesus está chegando perto da cidade, o que eles fazem? Vão contra o barco de Jesus. Estão entendendo? Porque se Jesus chegar aqui vai dar ruim para nós. Vai dar problema. Não vai ser legal. Se ele chegar a gente tem que sair. Então vamos tentar parar ele lá atrás. Querido, deixa eu te contar. Usa a psicologia reversa com o diabo. Quem esse ano de 2024, 2025 está enfrentando muita luta na sua vida? Ninguém, graças a Deus? Ninguém? Glória. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe por que o diabo tenta parar você? Porque ele acredita em você. Usa o que ele está fazendo contra você para entender que se ele está tentando te parar, é porque ele sabe o seu potencial. Ele sabe se você se descobrir como um discipulador, como um evangelista, como alguém que ganha alma para o Senhor, vai dar problema para ele. Então o que ele faz? Ele tenta te parar antes de você chegar. Eu vou parar Jesus lá no meio do mar, porque se ele chegar aqui já era. Então ele quer que você chegue no culto e não preste atenção, que você mexa no celular, que você vá no banheiro. Ele não quer que você entenda, porque ele sabe que se você entender vai dar ruim para ele. Por que, querido, que o diabo tenta te atrapalhar tanto a você chegar na sua casa e ler a Bíblia todo dia? Porque se você aprender a Bíblia, acabou o domínio dele sobre sua vida. Por que ele tenta te impedir tanto de orar? Porque ele sabe, se você se tornar alguém que ora, querido, ele não vai conseguir colocar armadilha diante de você. Por isso, querido, que ele trabalha contra nós o dia inteiro, 24 horas, para te distrair, não deixar você envolver nos trabalhos da igreja, não deixar você chegar em casa e orar. Vou orar, hoje de noite eu vou orar. Você chega em casa, você pega o telefone, irmão, você não lembra nem seu nome, você nem sabe como é que é o nome. Eu vim de onde? Você nem lembra que tem que orar, meu irmão. Que da meia-noite você fala, não, deixa eu comer alguma coisa. Por quê? Quando ele te distrai, ele vai impedindo de você viver o que Deus tem para ele. E foi o que aqueles 6.000 demônios tentou fazer com Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus lá no mar. Só que os discípulos resolvem fazer o quê? Acordar Jesus. Querido, se a tempestade está se levantando contra você, deixa eu te falar, acorda Jesus. Acorda ele, fala, Jesus, não sei se você percebeu, chegou uns chifrudinhos aí, acorda que o trem está bravo, as águas estão vindo por cima de mim, Jesus. A questão é que Jesus acorda, em vez de ele lá repreender o mar e tudo mais, ele dá uma catracada nos discípulos. Vocês acham mesmo que eu estando com vocês, isso aí tudo pode matar vocês? Ele fala, por que vocês foram tímidos? Por que vocês estão tendo medo dessa tempestade? Eu estou no barco com vocês, não tem jeito de afundar. Aí ele só vira e fala assim, quietou, parou, o mar e o vento. Parece aparentemente que é água e vento, mas os espíritos malignos, eles tinham poder também de fazer o quê? Aquilo ali parar. É isso que eu quero que você entenda comigo nessa noite. Que o diabo, querido, ele vai usar coisas que aparentemente são coisas naturais para tentar parar você. Um amigo, um telefone, uma televisão, uma briga, uma palavrinha aquela de dúvida. Você fala, não, vou entregar meu dízimo, Deus vai me abençoar, eu sei que vai fazer. Aí chega, ele fala assim, nossa, ele está quase descobrindo aquela verdade. Aí chega um daquele que nunca entregou dízimo na vida e fala assim, você vai entregar dinheiro para o pastor? Pronto, era só aquilo que precisava. A sementinha da dúvida e fala, por quê? É o pastor que leva para a casa dele? Acabou, irmão. Então o diabo o que ele faz? Ele vai usar pessoas, coisas naturais. Aí você não vai achar que é o diabo. Então ele fica mais uma vez escondido atrás de alguma coisa, certo? Agora a questão é, por que Jesus tinha que ir lá libertar aquele camarada? Aquele homem, Jesus, presta atenção no que eu entendo o que eu vou dizer. Jesus é o Filho de Deus, ele tem influência em tudo. Mas aquele homem que tinha 6.000 demônios naquela cidade, ele tinha mais influência do que o próprio Jesus. Pensa um homem que vive no cemitério, longe da família,
De repente, com a roupa tudo rasgada, sei lá se ele estava com roupa, às vezes estava todo pelado, porque comia até corrente. Pensa esse cara, 4 horas da tarde, na hora do rush, entrando na cidade, são, de boa, belezinha, com o dente escovado, cabelinho para trás, entrando lá em Gadara, aqui ó. Todo mundo falando, esse aí, 6.000 capeta estava no cara, ele está falando bom dia. Baixou a cabeça e falou tudo. Gente, tem um trem errado. Aí eles vão chegar e perguntar para o cara: o que você tomou? O que você fez? O que aconteceu? Eu me encontrei com uma pessoa chamada Jesus e ele me libertou. Sério? Então aquele cara liberto, ele tinha mais poder de influência do que o próprio Jesus lá. Jesus talvez demoraria 1 mês inteiro para evangelizar aquela cidade. Aquele cara talvez de 3, 4 dias, 1 semana, fazia todo mundo conhecer Jesus. Então, quando nós deixamos a nossa vida ser um testemunho para as pessoas, todo mundo vai conhecer o poder de Jesus através de você. Agora, a intenção do diabo é o quê? Ficar escondido atrás de coisas que você acha que é normal, para que você não perceba, para que você torne um como qualquer um. Você e uma pessoa que não conhece a Jesus, você é do mesmo jeito, não fez diferença, certo? Então, essa é uma das situações que apareceu então, esses demônios, e Jesus precisou pará-los de alguma maneira. Agora eu queria caminhar com você para te mostrar uma coisa, lá no livro de Pedro, abre comigo aí fazendo favor. Pedro está lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. Só confirmar o versículo aqui com vocês. Depois eu trago para vocês. Está no livro de Pedro, capítulo 2. Eu esqueci se é no primeiro ou no segundo aqui. A Bíblia fala: pastor, o senhor falou dos demônios, eles existem. E agora, o que eu faço? Deus, ele envia anjos para te proteger. Lá em Pedro está escrito assim, ó: os anjos são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Pastor, então me fala aí agora o nome do meu anjo, que eu vou acender uma vela lá em casa. Deixa eu te falar uma coisa. Durante muito tempo a igreja brasileira, eu fiz parte desse tempo, da década de 90 para cá, até criou-se uma igreja no Brasil que chama Igreja do Arcanjo Miguel. Gente, você entra na igreja, tem mais de 5.000 pessoas. Por quê? Eles acreditam, né? Ah, obrigado, vocês são fera. Gente, é Hebreus, falei Pedro, obrigado. É porque meu genro, não fico lembrando, estou brincando. Gente, olha lá. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então, do mesmo jeito que tem os demônios, tem os anjos. Pastor, então eu posso orar para os anjos? Eles não vão te obedecer. A Bíblia fala que eles são espíritos ministradores enviados por Deus. Então como que eu tenho que orar? A Deus, para que Ele envie os anjos. Porque senão daqui a pouco alguém vai querer saber: pastor, como é que eu faço uma campanha para descobrir o nome do meu anjo? Sei lá o nome, não quero nem saber o nome. Mas de acordo com a Bíblia, querido, existe uma guerra no reino espiritual. E quem é que briga com os demônios? É o próprio Jesus? É o Espírito Santo? Não, são os anjos. E lá no céu tem 3 classes de anjos: são os serafins, os querubins e os arcanjos. Os serafins são aqueles que vêm, que descem à terra para te entregar uma bênção, um milagre. É igual eles vieram, Gabriel veio e falou com Maria: ó, você vai ter um filho, entregou para ela
o Filho. Quem são os querubins? São aqueles que ficam o tempo todo no céu dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles são só anjos que louvam e adoram o tempo todo. E existe uma outra classe que são os arcanjos. Quem são os arcanjos? São os de guerra. Ok? Então são os anjos que Deus envia para que possa guerrear a minha e a sua batalha diária. Ok? A questão é, você não vai ficar andando durante o dia vendo demônio nem anjo. Eu recordo na minha vida, tem 27, 28 anos que eu estou na igreja, eu acho que eu vi demônio 2 vezes, graças a Deus. Eu lembro um dia que eu estava orando, sabe, eu era adolescente, era jovem, eu estava orando um dia de joelho, fazendo uma batalha espiritual de joelho, olhei para trás, de repente eu vi um anjo, que era um demônio, e eu comecei a arrepiar, eu olhava para ele, ele olhava para mim, ficou aquele negócio, e foi aquela briga, né? Graças a Deus foi aquela vez e uma outra vez, acho que a gente estava num retiro. Só que várias vezes eu já percebi, mas várias vezes, a presença de demônios. Essa semana, várias vezes aconteceu. É uma das razões pelas quais eu quero falar a respeito. Essa madrugada, estava em casa, por volta de 2 horas da manhã, e comecei uma guerra espiritual muito grande, algo tentando me enforcar lá dentro de casa, aquela coisa, eu tentando dormir. Acordei, comecei a fazer uma guerra espiritual, dei uns minutos, deitei de novo, 10 minutos de novo, e veio que trem em cima de mim, e eu comecei a levantar a mão, e comecei a orar, e coloquei, orando todo mundo lá dentro de casa, fui lá fora, aquela barulheira, que trem, e eu comecei, fiquei lá até mais de 3 horas orando, dormi, eu acho que mais 40 minutos, 1 hora, 4h30, acordei de novo, e comecei, falei, Deus, tem uma guerra aqui, e comecei a orar, e Deus falou assim, fale isso com a minha igreja. Nós estamos em 52 dias de oração e jejum. Se você não está, deveria começar. Vai terminar dia 9 de abril. Então nós como igreja estamos fazendo o quê? Toda a igreja está orando com um propósito. Quando uma igreja se reúne para orar, o inferno se levanta contra a igreja. E foi interessante que eu comentei com alguns do grupo que a gente tem do governo, e alguns falaram, nossa, essa noite eu também senti isso, foi desse jeito, aconteceu desse jeito. E quando eu levanto para orar de madrugada, eu vou colocando o nome de todo mundo na oração. Deus guarda esse, envia anjos lá, Senhor, envia anjos aqui, anjo lá, guarda o filho, guarda não sei quem, e passa ali horas e horas orando para que Deus possa guardar. Meu filho acordou de manhã, falou assim, pai, eu tive um sonho estranho. Eu comecei a ver umas cobras, comecei a ver um negócio que escorria atrás de mim, tentava me pegar. Minha esposa também não dormiu bem. Eu falei, essa noite foi uma guerra muito violenta. Estava essa semana onde eu trabalho dentro do presídio Araguari, e eu comecei a perceber algo muito estranho. Lá o clima é pesadíssimo. E eu estava dentro de sala de aula, de repente eu comecei quase que a apagar assim, eu queria dar aula, eu não conseguia. Eu falei, nossa, eu estou cansado, estou precisando dormir. E de repente o Espírito Santo lá dentro de mim falou, isso é uma guerra espiritual. Eu sempre levo uma Bíblia, peguei minha Bíblia lá assim, baixinho. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Irmão, 3 minutos que eu orei, acabou. Eu falei, seu safado, te descobri, seu ponta negra. Então nós, queridos, estamos numa guerra espiritual o tempo todo. Então, por mais que o diabo está vindo contra você, eu não quero que você se preocupe com o diabo. A intenção é que você entenda que existe uma guerra. Então, diante da guerra, preste atenção, você vai ter que aprender a se posicionar. Porque como que o reino espiritual trabalha ao meu favor ou contra? Diante de uma briga, um problema difícil que você tem que resolver, naquela hora você pode dar força para que os demônios peguem a sua palavra e trabalhe contra você, ou você pode dar força para que Deus faça os anjos trabalhar ao seu favor. Se no meio de uma discussão entre o marido e a mulher, aí você começa a xingar a mulher, você começa a xingar o marido, começa a falar que Deus mais graça de vida, Satanás acabou de pegar as suas palavras e vai entregar para os demoninhos, faz agora a vida do camarada ficar uma desgraça. Por quê? Você pegou aquilo ali, entregou a ferramenta, o material, ele vai trabalhar contra você. Tá bom? Então, cada demônio desse, ele trabalha 3 horas e meia por dia com uma função específica. Fazer você desistir de Jesus, fazer você desistir da sua fé. Então eu vou ler com vocês, depois eu vou parar em cada um. Vamos lá? Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Segura aqui.
Israel, eles têm um costume, que quando você chega, eu já contei isso aqui algumas vezes, vamos dar um exemplo que o pastor Giovanni é um judeu, e eu cheguei e vou ficar na casa dele uma semana. Enquanto, a barba está igualzinha, libera, Senhor. E eu cheguei lá, fiquei uma semana, e eu me torno responsabilidade do pastor Giovanni em tudo. Ele tem que me alimentar, ele me cobre minha casa, ele me cobre, né, me dá teto. E se chegar alguém que eu estou devendo, naquele dia que eu estou na casa do pastor Giovanni, ele paga a minha conta. Eu queria cobrar do Wesley. Não, enquanto ele está aqui, ele é responsabilidade minha, tá bom? Então o judeu vai lá e paga, né? Então seria bom ter um aqui na igreja, né? Todo mundo ia almoçar e jantar na casa do judeu e falar: gente, eu estou aqui agora, pode vir. Então por isso que a Bíblia está falando que aquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, é a mesma dinâmica. Está descansando à sombra de Deus. Significa que eu e você estamos morando na habitação. Nossa habitação é Deus. Então Deus está falando: qualquer um que tiver alguma coisa com você vai ter que passar por mim primeiro. Entendeu? Então sempre que o inimigo vai contra você, ele vai encontrar Deus na sua frente, te protegendo. Então versículo 3: porque ele te livrará do laço do passarinheiro, 1, da peste perniciosa, 2, te cobrirá com suas asas, com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Algumas versões vai estar pavês e escudo. Pavê não é de comer, tá? É porque o pavê é aquele escudo grandão que tampa a pessoa inteira, que tinha escudo pequeno, que é o escudo, e o pavês ou broquel é aquele escudo grandão, tá? Igual dos 300, que tampam a pessoa inteira, ok? Não terás medo do terror da noite. Algumas versões vai estar terror noturno. Então nós temos 3. Nem da seta que voa de dia, 4. Nem da peste que anda na escuridão, 5. Nem da mortandade que assola ao meio-dia, 6. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O 7º é a praga. Então Moisés, de acordo com todo o conhecimento que ele tinha do reino espiritual, foi ele que escreveu o Gênesis. Deus teve que fazer assim, abrir o reino espiritual para Moisés e mostrar 1.300 anos antes dele. Você já pensou? Um cara que viveu 1.300 anos depois, ele consegue escrever o que aconteceu dentro do jardim do Éden? O que Deus fez? Abriu o reino espiritual, arrebatou Moisés e levou lá na criação e mostrou como era. O que ele fez? Escreveu. Então Moisés tinha um conhecimento do reino espiritual muito grande, tá bom? Agora eu vou explicar qual que é a atuação de cada um desses demônios e como que eles trabalham. Tá bom? O primeiro é o laço do passarinheiro, que vocês viram lá. O que o laço do passarinheiro? Quem que é esse? Toda vez que você está diante de uma conquista, sabe aquele momento que você fala: está quase dando certo, estou entrando no emprego, já me fizeram a proposta, vai dar certo, é só eu chegar lá e fazer um exame, é só eu chegar lá e assinar. Nossa, eu estou quase dando certo, vou namorar, vou noivar, vou casar, estou começando a trabalhar e entrar para fazer as coisas dentro da igreja, as coisas estão começando a melhorar. Nossa, o médico não vai me cobrar, eu consegui a consulta. Toda vez que você está diante de alguma conquista, esse demônio que é o laço do passarinheiro, ele trabalha para fazer o quê? Lançar armadilhas e laços para você. É o que ele tem que fazer. Nossa, está quase para conquistar, ele está quase para conseguir pagar aquela dívida, está quase conseguindo sair do agiota, vai dar certo, agora está quase conseguindo. De repente, ele vai jogar um laço diante de você. Aí você que fala: mas como é que isso aconteceu? Estava tudo certo, já tinham me ligado, era só chegar lá e fazer. Gente, o que aconteceu? Porque tem a atuação desse demônio, que a vida dele é lançar armadilhas para o povo de Deus. Já aconteceu alguma vez com algum de vocês? Pastor, eu estava tudo certo, eu estava noivo já, estava noiva já, de repente a pessoa virou a cabeça, deu um surtou, eu nem sei o que aconteceu. Um laço. Davi, se você olhar a história dele, ele já era rei, ele já tinha vencido
né? Tantas guerras. A Bíblia fala assim no livro de 2 Samuel: na época que os reis deveriam sair para a guerra, Davi ficou no seu palácio. Ele ficou no palácio, viu uma mulher tomar banho, aquilo ali se tornou como um laço, ele adulterou e a vida dele começou a fazer isso. Um laço. Você está quase para conquistar, você está quase para crescer, está quase para falar: nossa, pastor, agora eu estou conseguindo, esse carro é meu, vou conseguir comprar a casa. Um documento que não dá certo, uma assinatura, você fala: gente, que vontade. Então esse é o papel do laço do passarinheiro. Segundo, o terror noturno. Quem que é esse terror noturno? O terror noturno é o diabo, é o capeta responsável por trabalhar em cima das suas dúvidas e dos seus medos. Falei com vocês o que aconteceu essa noite. Então essa visita noturna, não sei com quantos de vocês já aconteceu. Então essa visita noturna é pelo terror noturno, é o terror da noite. Ele percebe algo que durante o dia aconteceu na sua vida, um medo, e ele vai potencializar o seu medo. Talvez você está num processo de libertação, você chegou por agora na igreja, tem pouco tempo, e você fica com medo de orar, você fica com medo de ler a Bíblia, você fica com medo de fazer alguma coisa na casa de Deus, você vai dormir, você tem medo do escuro, você tem medo de morrer sozinho, morrer sozinha. Pastor, mas eu vou casar? E ele pega esse medo, essa dúvida sua e potencializa. Eu já tive experiência com alguns jovens que às vezes vinham contar para mim: pastor, a hora que vai dando meia-noite é a hora que eu mais sinto vontade de pecar. É a hora que eu mais sinto vontade de prostituir. É a hora que eu mais sinto vontade de abrir um cine privê, de abrir peladinhas.com. É na hora que eu mais sinto vontade de fazer algo errado. Passou da meia-noite. Por quê? Começa a atuação desse espírito maligno que é o terror noturno. Ele trabalha nesse período depois da meia-noite. Às vezes você está dormindo e fala: sonhei com uma cobra segurando meu pescoço. Sabe aquele sonho que tem um grilo correndo atrás de você, e você está correndo, parece que tudo te segura para trás, você fala: gente, não é possível que eu não dou conta de correr de um grilo. E ele atua em parceria com outro espírito maligno, que é a Lilith, tá bom? Que é conhecida aí pela mitologia grega como a esposa de Satanás, né? Não tem jeito, mas a mitologia fala isso. Então, quando você passar alguma coisa de madrugada, é a atuação desse terror noturno, tá? Eu me lembro, há uns 4 anos atrás, a igreja estava avançando em algumas coisas, quando a gente estava fazendo algumas coisas aqui na igreja, avançando em liderança, alguns treinamentos, e Deus estava dando umas palavras assim que, nossa, estava destravando muita coisa dentro de nós. E eu me lembro quando eu estava lá em casa, dormindo de noite, eu não consegui ver, mas tipo na porta do meu quarto, de madrugada, aquele frio, aquela coisa, e eu só escutava tipo assim: o que você acha que está fazendo? E aquilo ali, meu coração ficava assim. E eu, sabe quando você fica duro, não dá para você mexer uma sobrancelha, né? E eu falo: o que você acha que está fazendo? Eu só escutava isso: o que você acha que está fazendo? Aí você quer gritar Jesus, nem com a mente você dá conta de gritar Jesus, né? E eu continuo Jesus, até que de repente. Então essa é a atuação do terror noturno. O próximo, a peste perniciosa. Essa peste, querida, é uma atuação de um demônio, que é um dos demônios, tá? Ele não tem mais esse trono aqui em Araguari, mas durante muito tempo ele ainda tenta atuar, e ele tem ele tenta trabalhar nesse território de Araguari. O nome dele é Neusferatus. Como que ele trabalha? Ele tenta colocar em você desânimo excessivo, cansaço excessivo, doença. Sabe aquela coisa que você vai no médico, você fala assim: gente, ninguém descobre o que eu tenho, eu tomo remédio para uma coisa, descobre outra coisa, o médico trata isso, acontece outra coisa. Vamos para a igreja? Nossa, mas me deu um cansaço. A hora que passa a hora da igreja, 6h15, você melhorou, você está bem. Era só na hora de vir para a igreja. Vou orar. Nossa, mas estou tão cansado, o corpo doendo, eu vou dormir. Aí você vai dormir, que você não dá conta de dormir, você melhorou. Gente, parece que eu tomei café, o que é isso? Porque ele tenta trabalhar sugando a sua energia. Ele tenta sugar a sua energia, para você orar, para você ler a Bíblia, para você vir na igreja, para você fazer uma visita, para você vir num discipulado, para você ter momentos de qualidade com a sua família. E ele coloca um cansaço excessivo e um desânimo, tá bom? É como se fosse um morcego, coloca as garras em você e vai te sugando, um sanguessuga, vai tentando puxar de você. O próximo
é a seta que voa de dia. Eu estou dando o nome para o demônio aqui, mas ele é a seta que voa de dia. Mas para contextualizar, para você entender, é como se ele fosse um míssil teleguiado. Pastor, o que é um míssil teleguiado? Se você já viu aí As Indomáveis com o Tom Cruise, né? Saiu Maverick agora. Quando coloca aquela mira assim, e ele fica lá no meio certinho, ele solta um míssil teleguiado, que não importa para onde o avião vai, ele vai atrás. Vocês já viram isso? Então é isso que a Bíblia está falando. Ele é a seta que voa de dia. O que esse demônio faz? Todos esses outros, o terror noturno tentou parar você, mas você levantou adorando e orando. O laço do passarinheiro jogou um laço, mas Deus te livrou. Você orou, você leu a Bíblia. Veio Neusferatos, a peste perniciosa, o cansaço, mas você conseguiu levantar e veio para a igreja, foi orar e foi ler a Bíblia. Então agora, essa seta que voa de dia é como se fosse assim, ó. Está lá no inferno. Esses 4 primeiros demônios não conseguiu atacar a sua vida. É como se o diabo entregasse o seu nome num papelzinho para ele e falasse: vai direto nele agora. É aquele míssil que vai direitinho em você. Ele vai tentar colocar uma ira excessiva em você, para você começar a agredir pessoas com palavras, para afastar pessoas. Ele vem assim, ó, o meu alvo agora não é nem tocar o marido dela para brigar com ela, o filho para brigar com ela, ou o patrão para ir lá fazer algo contra ela. Não, eu vou agora direto nele. Como é que atua, querido? Direto isso acontece. Toda vez que eu tenho que trazer uma palavra para a igreja, toda vez que tem algo que vai avançar, fazer a igreja avançar, esse míssil teleguiado, ele vem, ele tenta me desanimar. Você vai falar isso, ninguém vai entender. Você vai falar, ninguém vai entrar nesse projeto. Ninguém vai ofertar, não adianta você ficar explicando lá a sede, a prosperidade judaica, ninguém vai te escutar. E ele trabalha como? Ele vem direto e fala: eu vou desanimar o pastor, eu vou desanimar o Giovanni. Ele vai sair da igreja. Ele vai separar, ele vai fazer, ele pega seu nome e vem direitinho em você como um míssil. Mas aí, pastor, como é que eu venço? Como é que eu me levanto? Você vai ver lá no deserto, em Mateus capítulo 4, não precisa abrir, mas se você quiser ler em casa, que Jesus, a hora que o diabo veio diante dele, ele vence o diabo como? Ele vence o diabo orando? Ele vence o diabo com jejum? Ele vence o diabo com a palavra. As 3 armas do cristão é palavra, oração e jejum. Com a palavra eu venço o diabo, com o jejum eu venço os desejos da carne, e com a oração eu venço os prazeres do mundo. Deus deixou as armas. Então o cristão que não sabe Bíblia, que não conhece nada da Bíblia, querido, o diabo vence ele toda hora. Tem hora que ele quer vir na igreja, tem hora que ele não quer, tem hora que ele está bem, tem hora que ele não está. Mas quando você conhece a palavra, o diabo vem contra você, você fala... Você começa a pegar a Bíblia, mas o Senhor, Ele coloca lá assim: você é um pobre, você não vai conseguir crescer na vida não. Na hora você lembra a palavra e fala: mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí Ele lança outra, não adianta você ficar falando a palavra e não, você fala: não, mas a Bíblia diz que se eu quiser e ouvir ao Senhor, Ele me dará o melhor dessa terra. E você vai usando a palavra, usando a palavra, usando a palavra, até que Ele se afasta. Não é isso que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto? Palavra nele, palavra nele, palavra nele. Então esse é o míssil teleguiado. O próximo é a peste que se propaga nas trevas. Como é que ele trabalha? Ele trabalha, querido, escondido nessas trevas, tá bom? Ele trabalha, vocês devem ter vivido alguma situação assim. Ele trabalha encantando pessoas. Pastor, como é que encanta pessoas? Você já tentou falar com alguém que ele está usando tanta droga, e você está ali falando para ele assim: cara, isso aí está te matando. Ele, aham. O cara que está quase para adulterar, a mulher que está quase para adulterar, e você está chegando, falando assim: deixa eu te falar, cara, vai dar ruim, fica com a sua esposa. Ele, não, eu sei. Ou o cara está saindo, querendo sair da igreja, largar os caminhos de Jesus. Você fala: isso aí é ataque do diabo, você tem que ficar firme com Jesus. Ele, eu sei. Ou você viu, está caindo um piano na sua cabeça. Um piano. Então como é que esse trabalha? Encantando. Ele usa pessoas
Ele usa pessoas o tempo todo para fazer o quê? Para encantar essas pessoas, para que ela não chegue ao propósito, ela não chegue ao entendimento. Pastor, me mostra isso lá no Novo Testamento, porque você está lendo o Velho Testamento. Paulo também tem um conhecimento enorme do reino espiritual, e ele fala o seguinte, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, o diabo é aquele que coloca o quê? Não deixa o cara enxergar. O cara está ouvindo a palavra aqui agora, mas ele está lá em Marte. Ele está escutando, mas ele está pensando na pizza, no sanduíche. Ele fica ali assim, hein? Quem foi? E o jogo? Ele não consegue concentrar. Então, essa peste que se propaga nas trevas, sempre escondida atrás de alguém, encantando pessoas. Não sei se já aconteceu com você, às vezes você está mais de boa, né, vindo para a igreja de moto, de carro, de a pé com alguém, e o clima muda de uma hora para outra. A pessoa que está do seu lado começa a te agredir, o filho começa a fazer não sei o quê, lá no seu trabalho você está mais bem trabalhando, de repente alguém fala um negócio, e começa aquela bagunça, você fala, gente, de onde começou isso? Com quem que foi? Ele encanta alguém para tirar você do sério, levantar a ira, porque ele ganha espaço. Ele ganha poder quando ele encanta alguém. Agora, nós temos ainda a mortandade que assola ao meio-dia. Pastor, mas que tanto de demônio é esse? Se você olhar as estatísticas mundiais, o horário que mais morre pessoas no mundo é entre meio-dia e 1h, porque é a atuação desse demônio, a mortandade que assola ao meio-dia. A pessoa morre de pressão alta, estresse, taquicardíaco. É a hora que mais morre gente no mundo, é entre meio-dia e 1h. Isso é uma estatística, tá? Porque é a hora que mais ele tenta levar as pessoas ao estresse. O que aconteceu? Não, os caras estavam trabalhando e morreu. Acidente de carro, acidente de moto, acidente de bicicleta. É aquela que a gente fala, a hora do rush. É a hora que essa mortandade do meio-dia trabalha. E o último, queridos, presta atenção. Então aqui nós andamos 6 demônios. Tenta imaginar, isso aqui é 24 horas do dia, certo? 24 horas do dia. Esses demônios tentar de toda maneira fazer você desistir. E eu quero que você entenda que isso acontece todo dia. Todo dia. O inferno levanta e fala, hoje eu acabo com o Giovanni. E terça, hoje eu acabo com o Giovanni. Não, hoje eu acabo com a vida. Todo dia esses demônios estão tentando fazer isso com você. Então esses 6 aqui tentaram fazer de tudo. Não conseguiu. Aí Satanás ele entrega para o último, que é a praga. O que é a praga? Pastor do céu. Eu não sei se vocês já viram aquele filme do Mel Gibson antigo, Fomos Heróis. É um filme bem antigo. Tem uma hora que os Estados Unidos está perdendo os Vietcongs lá, e ele manda uma mensagem no rádio lá para o pessoal da base com os aviões, e ele fala assim, flecha quebrada, flecha quebrada. Então o que é essa praga? É aquele demônio que ele tem a missão de tentar fazer o que os outros 6 não conseguiu. Flecha quebrada significava o seguinte, era para os aviões dos Estados Unidos, no caso o inimigo, pegar tudo que eles tinham de aviões e começar a jogar bomba no campo de batalha, mesmo que matasse os próprios soldados dos Estados Unidos. Tipo assim, gente, cercou a gente, não vai ter jeito de viver, pega tudo que tem aí de bomba, de tanque, e vem tudo para cá, porque tipo assim, o nosso serviço na terra não deu certo, vocês vão ter que vir por cima agora, e gritava, flecha quebrada. Então essa praga significa isso, é a hora que esse demônio pega e recebe uma ordem do diabo e fala assim, pode ir lá e acabar com a raça dele, faz o que for preciso, sabe? Pega ele, joga água nele, joga fogo, manda a mulher contra ele, o filho, manda o marido, manda não sei quem, manda o patrão, manda uma mensagem na internet, manda um e-mail, manda um WhatsApp, mas acaba com esse cara, porque esse cara aí não pode dormir de noite, porque Deus vai renovar as forças dele. Vocês estão entendendo? Então, querido, esses são os 7 demônios que atuam todo dia para tentar parar a sua vida. Agora, pastor, estou com medo, hein, amanhã, como é que eu saio? O que eu faço na minha vida? Agora, abre comigo em Salmos capítulo 34.
Lembra do que nós falamos? Salmo capítulo 34. O Salmo 91, a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Debaixo das suas penas estará seguro. Então pensa que esses 7 demônios estão ao seu redor. Pastor, por que eu não vejo? Porque acontece o seguinte, quer ver? Vem cá, me ajuda, as duas. O que Deus está fazendo? Ele está pegando, e você está que jeito? Você está coberto. Você entendeu? É mais ou menos assim. Entendeu? Não era bem assim, mas é assim, entendeu? Você não está vendo, o reino espiritual está aqui, ó. Você fala, cadê? Você está sentindo o quê? A pressão. Pressão para cá, pressão para lá. E fala, e agora? Você está aonde? No esconderijo do Altíssimo. Deus não está deixando você ver. Você está simplesmente protegido. E olha o que diz o Salmo 34, 7. Olha lá. Porque Ele dará ordem aos seus anjos. Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto? Olha o que está dizendo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então essa é a razão pela qual, obrigado, eu e você não percebemos. Mas essa guerra espiritual, ela acontece todo dia. Agora, para a gente caminhar para o final, pastor, eu queria essa proteção. Receba Jesus no seu coração. Pastor, eu já tenho Jesus. Então fique despertado para as batalhas. Na hora, sabe, você tem que ser perceptivo. Você está vendo que alguma coisa saiu do normal. Pastor, eu vi que aconteceu um negócio ali, porque a pessoa não está legal, não está bem. Vai lá para um cantinho e começa a orar. Fala, eu te vi aí, safado. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu clamo agora a cobertura do sangue de Jesus. Não vai orar para o anjo, mas você pode falar, Senhor, envia anjos aqui agora. Envia anjos, envia mais uns 4 aí, envia mais 5 aqui, que a guerra ficou difícil aqui em casa. A guerra está difícil aqui no trabalho. Quando a gente começa os cultos aqui, eu já levanto minhas mãos e falo, Senhor, envia um monte de anjo e guarda esse lugar agora. Põe anjo da esquerda, põe anjo da direita, coloca anjo de Deus para todo canto aqui. Por quê? Porque o que o Senhor vai liberar aqui pode libertar pessoas, pode curar pessoas. Então protege esse lugar, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Então, eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. Então existem demônios que atuam com doença, suicídio, depressão, desânimo, fofoca, ira, separação. São coisas naturais, mas tem por trás uma atuação de demônios. Então, se eu sei que o diabo está lutando contra mim, o que eu faço? Eu tenho que atacar também. Nós estamos em 52 dias de oração. O que nós estamos fazendo? Nós não estamos atacando o diabo, nós estamos atacando o diabo. Por que nessa noite o diabo tentou colocar medo e pressão em mim? Porque nós estamos atacando ele. Eu vou ler o último texto com vocês, lá em Neemias. Pega a sua Bíblia aí, a gente já vai finalizar. Eu quero ler com você, capítulo 4 de Neemias. Pode ser na NVT, fazer favor? Neemias capítulo 4, versículo 1. Olha só o que diz. Nós estamos em 52 dias de oração, referente ao livro de Neemias, que ele reconstruiu a muralha da cidade de Jerusalém em 52 dias. Por isso que estamos orando e jejuando 52 dias. Sanbalate, que era o inimigo do povo de Deus, ele não queria que reconstruísse o muro. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença dos seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhadinho de judeu fraco pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios?
Só porque agora começou a entregar oferta e dízimo, acha que todo mundo agora está errado. Está indo para a igreja, acha que todo mundo está errado. Começou a orar, agora parece que tudo está diferente para ele, que nós somos ruins, está entendendo? O diabo vai tentar zombar de você. Ele vai tentar zombar da sua fé, colocar pessoas para zombar de você. Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho. A Bíblia diz no livro de Pedro que eu e você somos como pedras vivas na mão de Deus. Então, querido, é como se o diabo estivesse olhando para a comunidade aprisco falando assim: você acha que esse povinho que está aí com você consegue conquistar a cidade de Araguari para Jesus? Esse povo que chegou aí, você acha mesmo que vocês vão conseguir construir uma escola aqui do lado para mudar a cultura de Araguari? Esse povinho, essas 120, 130 pessoas que reúne, que esses discipulados que vocês saem, vocês acham que vão conseguir alguma coisa? O diabo trabalha com zombaria. Então ele vai tentar zombar de você para tentar te fazer enfraquecer na fé. Olha o próximo versículo. O próximo. Então orei. Então orei. Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Então é o que nós estamos fazendo 52 dias. Eu não sei que afronta ou que zombaria você tem enfrentado na sua casa, no seu casamento. Eu não sei como que o diabo às vezes está zombando de você. Você não vai conseguir sair dessas dívidas. Você não vai conseguir tomar essa decisão. Você não vai conseguir prosperar. Você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir voltar para o ministério e fazer o que você fazia antes. Eu não sei que afronta você tem recebido. Você está doente, você vai morrer dessa doença. Aí você tem uma palavra que Deus vai te curar. Eu não sei qual é a zombaria que o diabo tem feito de você. Agora você não consegue de novo, você não vai conseguir. Toda vez você vai e volta, toda vez você começa e para. É só começar, daqui 6 meses parou. Ele vai ficar zombando de você. A questão é, faça como Neemias, o que ele fez, então orei. E nós como igreja, nosso papel, queridos, é nos levantarmos e irmos contra o fronte do inimigo. Sem ser nesse sábado agora, preste muita atenção. Nós já estamos 52 dias orando 15 minutos todo dia. Pela sua família, pela igreja e pelos líderes da igreja. Estamos jejuando também. Sem ser nesse sábado agora, que é o culto das mulheres, no próximo, que é o terceiro, nós vamos ter aqui na igreja 12 horas de oração. Nós vamos orar das 6 da manhã às 6 da tarde. Então eu queria que você já se programasse para orar pelo menos 1 hora. Fala, pastor, eu vou fazer lá na torre de oração, vai ser uma torre de oração. A igreja vai ficar aberta o dia inteiro, das 6 da manhã até às 6 da tarde. O que nós vamos fazer? Reforçar a guarda. Nós vamos ficar aqui uma hora orando, pelo menos 1 hora orando. Vai ter levitas aqui com violão, com teclado, com a banda. Nós vamos fazer um negócio de doido aqui. Então eu quero convidar você para estar aqui, sem ser nesse próximo sábado, no outro sábado. Guerreiros de oração. Pastor, eu não sei orar. Vem aqui, senta na cadeira que você vai aprender a orar. Traga a sua Bíblia, traga um foninho, coloca uma música aí e começa a falar: Deus, me ensina a orar. Quero aprender a orar. Fica pelo menos 1 hora aqui orando. Nós vamos nos levantar em oração. Um povo que ora, querido, o diabo não consegue segurar. Amém? Então não fique com medo dos demônios. Lembre quem está à sua frente. Eis que envio adiante de ti um anjo, e ele tirará toda pedra do seu caminho. Eu queria que você ficasse de pé. Queria orar com você. Eu queria orar com você nesse momento. Você que está enfrentando alguma guerra, fala: pastor, eu estou aqui pela primeira, pela segunda vez, e eu quero essa proteção de Deus, eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus. Se tiver alguém, você pode sair daqui, nós queremos orar com você. Sai do seu lugar e vem aqui. Mas eu queria que você também, que ficasse nas cadeiras, orasse nesse momento. Nós vamos levantar um clamor pela sua casa, pela sua família, pela sua vida financeira, pela sua saúde, pela igreja, pelos líderes da igreja. Eu queria que nesse momento você pudesse levantar mesmo a sua mão. Não fica timidozinho orando, não. Sabe? O diabo não vem timidozinho, não. Ele vem com tudo. Ele vem com uma seta para cima de você. Então você se levanta em oração.
Você fala: eu não vou deixar você levar minha família, não vou deixar você levar minha saúde, não vou deixar você destruir meu casamento, não vou deixar você destruir o meu ministério, em nome de Jesus. Se puder, levanta sua mão aí, nós vamos orar alguns minutos, queremos interceder por você. Pai, nós oramos nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu preciso nesse instante que o Senhor envie anjos da parte do Senhor, aonde cada um deles estão orando agora. Alguns estão orando, estão, Deus, com problemas financeiros, e eu peço ao Senhor que envie anjos, ó Deus, lá nesses lugares onde eles têm essas dívidas. O Espírito Santo começa a trabalhar em favor de cada um daqueles que oram comigo. Pai, aqueles que durante a semana enfrentaram guerras e lutas nas suas famílias, nas suas casas. Pai, oramos para que o Senhor guarde a família de cada um deles. Começa a guardar os filhos na escola, que estão sendo, ó Deus, bombardeados, que estão sendo bombardeados com ideologias, ó Pai, que não vêm da palavra do Senhor. Pai, guarda essas crianças, coloca filtros espirituais na mente e no coração dessas crianças, protege as nossas crianças, protege os filhos dessas pessoas, ó Deus, contra os ataques de Satanás através da televisão, através do celular. Ó Pai, desperta-nos como pais. Desperta-nos como pais, em nome de Jesus. Guarda nossos filhos, porque a sua palavra diz no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, os filhos são herança do Senhor, e reivindicamos essa promessa sobre os nossos filhos. Pai, oramos pela vida financeira do seu povo. Pai, não entendemos seus caminhos, e não sabemos, ó Pai, como o Senhor opera, mas queremos orar, pedindo ao Senhor que, por favor, venha com a tua provisão sobre a vida desse pai de família, essa mãe de família, que talvez toma conta da família sozinho e não sabe como vai pagar essas contas durante a semana. Pai, nós oramos pedindo ao Senhor uma provisão incrível, um milagre da parte do Senhor. Pai, essa pessoa que no trabalho está enfrentando uma guerra espiritual, uma perseguição, por causa dela estar seguindo ao Senhor, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor envie provisão, para que o Senhor cancele os ataques do inimigo, pois a sua palavra diz no livro de Isaías capítulo 38, que nenhuma ferramenta, nenhuma arma forjada de Satanás contra nós prosperará, mas em juízo nós a condenaremos. Por isso nós oramos da parte do Senhor, ó Pai, para que essas ferramentas de Satanás sejam destruídas, sejam desfeitas em o nome de Jesus. Pai, essa pessoa que ora comigo e talvez nesse momento agora está enfrentando uma enfermidade que os médicos não encontram o que é, ou durante a semana recebeu uma notícia, ó Pai, ruim sobre a sua saúde. Pai, talvez é a atuação de demônios. Então nós oramos pedindo ao Senhor que proteja esse filho, essa filha do Senhor. Nós oramos assim em o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa que nessa semana teve que tomar, ou vai tomar nessa próxima semana, uma decisão financeira importante. Pai, vai à frente dessa pessoa, como diz a tua palavra. O Senhor envia anjos, ó Pai, para tirar toda pedra, todo tropeço do caminho. Então nós oramos para que o Senhor venha atuar, ó Pai. Rasga os céus e desce, rasga os céus e desce, rasga os céus e desce. Assim como Daniel orou ao Senhor, e o Senhor enviou Miguel, ó Deus, que ficou batalhando contra o príncipe da Pérsia. Nós oramos para que o Senhor coloque os teus exércitos celestiais batalhando em nosso favor. Cubra os teus filhos com teu sangue, cubra os teus filhos com teu sangue. Pai, nós liberamos uma unção de milagre, uma unção de cura nessa semana, agora, aqui nesse lugar. Ventres que estão fechados, ordenamos que sejam abertos. Olhos que estão ruins, ordenamos que as células se tornem saudáveis. Pessoas que têm problemas de pancreatite, pessoas que têm problema, Pai, de refluxo, nós ordenamos nesse instante, em nome de Jesus, que recebam a cura agora, a partir desse momento. Que esse desânimo, esse cansaço, essa preguiça fora do normal, solte esse corpo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Tudo que tem impedido a prosperidade do teu povo, e não é normal, e não é natural, seja desimpedido agora, cancelado e proibido, na autoridade do nome de Jesus. Esse demônio que talvez está esperando essa pessoa lá no portão da casa dela, que quando ela entra, ó Pai, começa um ambiente ruim dentro de casa, porque fica um demônio esperando ela lá, escondido em algum lugar. Pai, envia tua luz à frente dessa pessoa. Nós declaramos: haja luz, haja luz, haja luz. Nós oramos assim na autoridade do nome de Jesus, como diz a tua palavra: aquele que habita
No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Diz a sua palavra que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Então nós declaramos, ó Pai, a bênção do Senhor nessa semana, nesse mês, nessa campanha de 52 dias de oração. Durante o ano de 2025 nós profetizamos mudança de história. Mudanças de histórias. Pessoas, ó Deus, que viveram até hoje debaixo da miséria, da pobreza, debaixo de vícios. Nós declaramos libertação e a bênção do Senhor sobre o teu povo. Nós oramos assim na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Louvado seja Jesus, louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Respira aí agora. Fala. Não, pastor, parece que eu estou mais leve. Sempre que você estiver diante de uma batalha, se levante contra. Não fica lá miudinho. O diabo está me pegando. Não. Você é filho de Deus. Você é filho do Senhor e você tem que se levantar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O diabo, que não é ele que vem contra você, é você que vai contra ele. É os portão do inferno que a gente está batendo lá para tirar a vida de lá. As portas do inferno não prevalecerão. A gente foi contra e está arrebentando com tudo lá. Amém? Louvado seja Deus. Entenderam, queridos? Tá? Não fica vendo demônio em tudo agora não. Está amarrado, caiu uma caneta. Não é isso não. É só para você entender que o reino espiritual, ele existe, é muito sério e que você tem que se posicionar. Não fica falando qualquer coisa, não dá material para o inimigo trabalhar. Tá bom? Alguém lá no serviço começou a brigar comigo. Opa, deixa eu entender o que aconteceu aqui. Fica ligado para que você possa se posicionar da maneira correta. E se você não estiver entendendo o que estiver acontecendo, fala, Espírito Santo, me dá um discernimento aqui agora. O que está acontecendo? O que eu faço? Qual que é o próximo passo? Tá bom? E ele vai começar a falar dentro do seu coração. Amém? Louvado seja Deus, nós vamos encerrar.